Olá, graça e paz, muito boa noite. Está começando mais um programa Firmados em Cristo. Programa que nasceu no coração de Deus e Deus colocou no meu coração para estar transmitindo esse programa para edificar a minha e a sua vida. E que nesta noite o Espírito Santo de Deus encontre liberdade em nossos corações para recebermos a sua palavra e permitir que o próprio Espírito de Deus gere vida dentro de nós. Está começando o programa Firmado em Cristo e eu quero estar orando neste momento, pedindo ao Espírito Santo que assuma o seu lugar neste lugar, que seja a voz dele que venha prevalecer, não a voz do homem. Vamos estar orando, queridos, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, graças eu te dou por mais essa oportunidade de poder estar aqui aqui nesse estúdio, Senhor, para ministrar mais uma vez a tua palavra no programa Firmados em Cristo. E que nesta noite, ó Deus, a minha oração é que cada pessoa que tem nos acompanhado pela internet e que possa estar com seus corações abertos para receber essa palavra e ser edificado e ser transformado. Usa as minhas cordas vocais, usa a minha voz para falar ao teu povo nesta noite, Senhor. Eu me coloco na tua total dependência, eu me esvazio de mim mesmo, mas que seja a tua palavra que venha prevalecer. Nada que eu venha falar aqui nesta noite, ó Deus, seja de mim mesmo, mas que seja aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Aleluia. Meus queridos, amados irmãos, nesta noite eu quero compartilhar com você algo que o Senhor me deu na semana passada em uma visão. Mas antes de eu começar a falar da visão que Deus me deu, eu quero ler um texto que se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 16, a partir do versículo 17, que diz assim: E aconteceu que o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário projetou-se uma voz grave, que vinha do trono e exclamava: Está consumado. Imediatamente ocorreram relâmpagos, vozes, trovões e um colossal terremoto. Nunca havia irrompido um terremoto de tão devastadores proporções quanto esse, desde que o ser humano existe sobre a terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações simplesmente desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e a fez beber o cálice do vinho do furor de sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas foram aplainadas. Desabou o céu sobre a humanidade. Uma tempestade com enormes pedras de granizo, com cerca de 35 quilos cada, precipitou-se sobre os habitantes da terra, e eles blasfemaram contra Deus por causa dessa calamidade, pois o seu castigo foi sobremodo grande. Aleluia! Queridos, eu quero compartilhar com você
a respeito da visão que Deus me deu. O livro de Apocalipse foi escrito por João na ilha de Patmos. E João, Deus entrega a João as profecias do que iriam acontecer nos últimos dias. E no livro de Joel, no capítulo 2, no verso 28, livro de Joel, no capítulo 2, no 28 em diante, diz assim: Então, depois desses eventos, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os idosos terão sonhos. Os jovens ganharão visões. Inclusive sobre os escravos e serviçais da época, derramarei do meu espírito naqueles dias. E farei com que ocorram ventos impetuosos no céu e na terra, sangue, fogo e grande nuvem de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o grandioso e temível dia do Senhor. E todos aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois de acordo com a promessa do Eterno, no Monte Sião e em Jerusalém haverá salvação para os sobreviventes, para todos aqueles a quem o Senhor chamar. Glória a Deus. Queridos, é com muito temor no Senhor que hoje eu estou trazendo essa mensagem ao seu coração. Queridos, durante 27 anos de vida com Cristo, durante 15 anos de consagração ao ministério pastoral, eu tenho buscado e me esforçado para cumprir a promessa, a palavra que eu dei ao Senhor no dia em que eu me converti. E tenho feito de tudo para cumprir essa palavra. E durante esse tempo todo, Deus, pela sua misericórdia, Ele tem me entregado mensagens através de sonhos, através de visões, para transmitir para o seu povo. E é por isso que nesta noite eu quero compartilhar com você a visão da batalha final que Deus me deu. Mas eu tenho cuidado, queridos, de todas as vezes que Deus Ele me dá uma mensagem, seja através de visão, seja através de sonho, seja através de um mover sobrenatural, que eu tenho convicção no meu coração que aquela mensagem que eu estou recebendo não é para ficar para mim, mas sim para transmitir ao povo de Deus, à igreja. Eu tenho cuidado de escrever para deixar registrado aquilo que Deus está me entregando.
Porque nem sempre quando Deus me dá uma palavra, eu já saio entregando. Eu espero, eu recebo aquela palavra, eu deixo registrado e eu fico aguardando o momento e o tempo de Deus para transmitir essa mensagem. E eu escrevi a visão que Deus me deu, e eu vou estar lendo essa visão e vou estar dando algumas explicações. Que diz assim: quinta-feira, 6 de agosto de 2026. Passei a tarde na igreja junto com o presbítero Elisângelo e o diácono Soares. Passamos a tarde limpando o terreno da igreja. Cheguei em casa por volta das 17h30 e 18 horas. Estava cansado e me deitei na cama e coloquei as músicas do cantor Nani Azevedo. Queridos, sempre quando eu estou em casa, sempre quando eu não estou estudando, quando eu não estou fazendo alguma outra coisa, que eu não estou ouvindo alguma pregação, eu sempre coloco na minha televisão, pelo YouTube, louvores, para me ficar ouvindo, a minha esposa do meu lado ouvindo, e eu meditando na palavra do Senhor. E nesse dia, nessa quinta-feira, eu cheguei em casa, nesse horário, eu já tinha tomado banho na igreja, e coloquei as músicas do Nani Azevedo. Esses últimos dias eu tenho escutado muito as músicas do Nani Azevedo, porque são músicas que edificam e encorajam qualquer pessoa. Foi exatamente nesse momento que Deus me deu a visão da batalha final no Armagedon. Naquele momento, tive a visão do Armagedon, o lugar onde acontecerá a batalha final. O Armagedon é exatamente o local que está escrito na Bíblia, o local onde acontecerá a última batalha, o confronto do bem contra o mal. Amém, queridos? Eu estava naquele lugar onde havia muitos cristãos lutando contra a marca da besta. Aquele povo estavam famintos e com sede. Quando nós lemos o livro do Apocalipse, o livro de Mateus, que fala também do final dos tempos, dos evangelhos, nós sabemos que no final dos tempos o anticristo vai se levantar, a besta, como fala no Apocalipse, e vai fazer um acordo de 7 anos de paz, mas com 3 anos e meio do acordo, ele quebra esse acordo e começa a viver, a implantar o seu reino na terra. E naquele local da visão estava o povo cristão com famintos e com sede, porque ninguém poderá comprar, negociar nada quem não tiver a marca da besta, segundo a Bíblia, segundo o livro do Apocalipse. E naquele meio daquele povo, eu vi que tinha, quando eu ouvi uma criança chorando com fome, com sede, e os seus pais também chorando por não ter como alimentar os seus filhos. Quando o anticristo, a besta, chegou com um carregamento de comida, era muita comida, eram caminhões carregados e com muitas garrafas de água. E o anticristo ofereceu ao menino que estava chorando
com fome e com sede. Mas os pais daquele menino não deixaram que ele pegasse nada daquele homem, do anticristo. Queridos, vai chegar um momento na sua vida, nas nossas vidas, aquele que estiver vivo quando o anticristo começar a reinar, aqueles cristãos que estiverem vivos vão ter que tomar uma decisão. Ou eles aceitam o acordo do anticristo e renunciam, negam Jesus e perdem sua salvação, ou morrerão firme na fé. Vai ser uma escolha pessoal. O pai não vai poder escolher pelo filho, o marido não vai escolher pela esposa, a esposa não vai poder escolher pelo marido. Não. Vai ser uma escolha pessoal de cada um. Foi quando, queridos? Foi quando o anticristo chamou o pai daquele menino pelo nome que era Benjamim. Querido, nós sabemos, segundo a Bíblia, no livro de Gênesis, Jacó, ele teve 12 filhos, e Benjamim era o filho mais novo, o 12º filho de Jacó, e chamava-se Benjamim. E também nós sabemos que o reino de Israel tinha 12 tribos. E uma das tribos era Benjamim. Então eu entendi que no meio daquela multidão, daquele povo cristão que estavam ali, lutando contra a marca da besta, para não renunciar a Jesus, para não negar Jesus, também fazia parte do povo da tribo de Benjamim. E quando os pais daquele menino impediram, não deixaram que os seus filhos tomassem daquela comida e tomassem daquela água, ele, o anticristo, a besta, ficou muito enfurecido e deu ordem ao seu exército para matarem todos os cristãos. O anticristo deu uma ordem ao seu exército. O povo estava cercado. Estávamos ali em Amagerdon, o local da última batalha. Eles estavam ali fugindo da perseguição do anticristo. Mas o anticristo cercou o povo, e como o povo rejeitou o acordo de receberem a marca e não rejeitarem Jesus, ele deu a ordem para que seu exército matassem todos os cristãos. De repente, eu ouvi o som de uma trombeta tocando. E eu olhei para cima e vi 6 anjos com suas espadas nas mãos. E em sua frente, um homem vestido de vestes brancas como a neve. Na hora que o anticristo, a besta, dá ordem ao seu exército para aniquilar o povo, matar o povo cristão, eu ouvi o som de uma trombeta. Mas, queridos, foi um som diferente. Eu sou acostumado a ouvir o som de trombetas, dos instrumentos. Eu tenho 2 chofás. Eu tenho um chofar de chifre de antílope, de mais ou menos
90 centímetros a 1 metro, e tem um chofar de chifre de carneiro, que em várias ocasiões eu toco esse chofar, lá na igreja, aqui em casa, mas o som que eu ouvi na trombeta naquele momento era um som diferente. Era um som que eu não tenho palavras para decifrar aquele som. Mas eu só sei dizer que era um som inigualável. Que quando eu ouvi aquele som da trombeta, eu senti paz no meu coração. Aleluia. E aquele homem vestido de vestes brancas como a neve dizia: venham todos que estão vestidos de vestes brancas. Foi quando um dos anjos tocou a sua trombeta e os salvos subiram ao encontro de Jesus nos ares. Aleluia! Queridos, quando o anticristo, quando a besta do Apocalipse, o anticristo, ordena que seus exércitos matem todos, que a trombeta soou, o povo ouviu a voz de Cristo dizendo: venham todos que estão vestidos com suas vestes brancas. E eu vi o povo subindo. Eu vi que quando desceu do céu a cidade santa, toda de ouro reluzente, e os portões daquela cidade de ouro foram abertos, e o povo que estavam vestidos de vestes brancas entraram por aquelas portas com Jesus. Mas eu também vi que muitos que estavam ali, no meio do povo, se dizendo cristãos, ficaram, porque eles não estavam com suas vestes brancas. E eu entendo, querido, que quando fala de vestes brancas, não está falando de roupas naturais, de tecidos, mas está falando do nosso coração. Aquele povo que ficou, eram cristãos que estavam vivendo de aparência dentro das igrejas. Era o povo que estavam vivendo de aparência, de fachada, dentro das igrejas, cantando, louvando, adorando, orando, pregando, pastores, ministros de louvores, líderes de intercessão. Não subiram. Queridos, no dia em que tocar a trombeta e Jesus descer sobre as nuvens com poder e glória para buscar a sua igreja, que ele disser: venham. Só vai subir quem verdadeiramente não está vivendo de aparência dentro das igrejas, não está vivendo de fachada, mas está com o coração rendido aos pés de Jesus. Mas nem todos que estavam no meio dele subiram. Foi aí que vi muito choro e ranger de dentes. Queridos, eu vejo muitas pessoas dizendo que o dia da vinda do Senhor vai ser um dia glorioso, mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que grande e temível e terrível é o dia do Senhor, a vinda do Senhor. Porque quando Jesus vier buscar a sua igreja,
aquelas pessoas, aqueles crentes que estão dentro das igrejas, participando dos cultos, louvando, adorando, chorando, pregando, pastores, líderes de louvor, líderes de homens, líderes de mulheres, líderes de intercessão, líderes de evangelistas, de evangelismos, não vão subir, porque estão fazendo tudo para o Senhor, para a sua própria glória. Estão com suas vestes, seus espirituais imundas. E é por isso que a Bíblia diz que vai haver muito choro e ranger de dente. Essa visão que eu tive me apertou muito o coração, porque eu sabia que essa mensagem não era para ficar para mim, era para me entregar. Como hoje eu estou falando para você. É uma mensagem que não é para condenar nem julgar ninguém, mas é para advertir. É para mim e você nos perguntarmos nesta noite: se Jesus viesse buscar a sua igreja agora, eu subiria ou ficaria? Você subiria ou ficaria? Porque enquanto muitos estão vendo o meu exterior, Deus está vendo o meu coração. Por isso, meu irmão, minha irmã, amada igreja, a minha oração nesta noite é que você permita que essa palavra ela entre no seu coração e te leve a um encontro genuíno com Jesus. Eu faço um apelo a você nesta noite. Se você já entregou sua vida para Jesus, se você já pediu a Jesus para escrever o teu nome no livro da vida, mas escorregou, errou, hoje Ele te chama a se arrepender e voltar ao primeiro amor. E se você que está me assistindo ainda não teve oportunidade de entregar a sua vida para Jesus, hoje Ele está te chamando para que você convide a Jesus para entrar no teu coração e você receba Ele como Senhor e Salvador de sua vida. E permitir que o Espírito Santo Ele comece a direcionar a sua vida. Sabe para quê? Para quando a trombeta tocar e Jesus vier sobre a nuvem com poder e glória, nenhum de nós sejamos apanhados de surpresa. Porque a Bíblia diz que Ele vem como um ladrão na noite, é num piscar de olhos. E eu dou como exemplo, aqui na terra assim, um ladrão, quando ele vai roubar uma casa, ele não avisa para o dono da casa que vai roubar a sua casa. Porque ele sabe que se ele avisar, o dono da casa vai estar preparando, esperando por ele. É por isso que Jesus, o que ele tinha que fazer pela minha salvação e pela sua salvação, ele já fez. Ele já morreu na cruz. Quando Jesus veio a primeira vez, ele veio para pagar o preço da nossa liberdade, da nossa salvação. Mas ele vai voltar a segunda vez para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. Mas ele não vem como Salvador. Ele vem como juiz. E todos nós que estivermos vivos, ou que já morreram, porque eu quero dizer algo para você, queridos, todos nós
mais cedo ou mais tarde, se não acontecer o arrebatamento, nós vamos chegar diante dele pela morte. E todos vão passar pelo grande juízo. E quem não chegar diante do grande juiz com as vestes limpas, não vai ficar lá. Vai voltar e vai passar a vida eterna no lago de fogo que fede a enxofre, que é a segunda morte, a morte espiritual, a morte da separação definitivamente de Deus. E não é isso que Deus quer para mim, não é isso que Deus quer para você. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por isso, você que está ouvindo essa mensagem, se você nunca tinha ouvido, você não vai ter mais motivo para dizer para Jesus, no grande dia, que você não sabia, porque hoje você está recebendo essa mensagem. Você só precisa permitir que essa mensagem ela entre no teu coração e você receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e permita que o Espírito Santo transforme a sua vida, assim como ele tem mudado a minha e de muitos na terra. Em nome de Jesus. Queridos, está encerrando mais um programa Firmados em Cristo. Mas eu quero orar para encerrar este programa, orar por você que tem me acompanhado. O programa Firmado em Cristo. Há 6 anos que nós começamos. Para que você tenha um encontro pessoal com Jesus. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, nesta noite, eu quero colocar, Senhor, a vida dessas pessoas que têm acompanhado esse programa, Senhor, ao longo dos 6 anos. Pai, que o teu Espírito convença cada um, porque a tua palavra diz que não é o homem que convence o homem, mas é o teu Espírito Santo. E que aqueles, meu Pai, que têm nos acompanhado, que têm se afastado de ti, que regresse, que volte ao primeiro amor, que receba essa palavra no seu coração. E aqueles que nunca tiveram a oportunidade de confessar Jesus, hoje ele está tendo. Que ele confesse Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E peça para que o seu nome seja escrito no livro da vida. Para quando o grande dia chegar, que a trombeta soar, que Jesus vier sobre a nuvem com poder e glória, todos seja levado para morar com Cristo por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, amados, eu sou o pastor Edson Magalhães, eu sou casado com a pastora Elita Magalhães, nós somos pastores da Igreja Batista Ágape, aqui na cidade de Mossoró, na rua Monsenhor Júlio Bezerra, número 44, vizinho a Pai, por trás do TRE. Se você mora aqui em Mossoró e deseja conhecer o nosso trabalho pessoalmente, você é convidado a nos visitar. Nossos dias de culto é todas as quarta-feiras, a partir das 19h30, com o culto do ensino da palavra. E todos os domingos, a partir das 18 horas, culto da família, com louvor e adoração a Deus em ação de graça pelas bênçãos derramadas em nossa vida. Venha nos visitar, com certeza você será bem recebido e a sua presença em nosso meio vai ser bênção para nós. E com certeza você vai sair do nosso tempo abençoado por Deus, em nome de Jesus. Que você tenha uma noite abençoada, você e a sua família, e que tenha um resto de semana cheio de vitória, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, Firmados em Cristo.